Aí, ok. Então, a videoaula está sendo gravada. William, deixa eu só ver aqui do Daniel, que o Daniel falou que a pergunta era mais básica. O que que era, Daniel, o problema? Ou a dúvida, né? Boa noite, professor. Boa É, noite. é o seguinte, não é duas dúvidas básicas. Um, se a Uhum, gente vai usar aquele banco de dados que a professora Luciana fez com a gente, né, na disciplina dela. uhum, E a outra é o seguinte, eu creio eu que não é só eu não, mas eu acho que a grande maioria está tendo dificuldade em disciplina, uhum, com relação à correção do exercício 1 e 2, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, para ver onde uhum. a gente errou, acertou, para a gente tentar corrigir, para a gente tentar melhorar, né? Sim, Até sim. terminar a disciplina. Essa que é a minha dúvida. Não, tranquilo, Daniel, você está certinho. A gente não vai usar o banco de dados, né, da professora Luciana, a gente vai construir o próprio nosso, ok, específico para o projeto que a gente vai desenvolver. E eu estou atrasado com as correções, pessoal. Eu peço desculpa para vocês, tá? Já era até para me ter corrigido isso daí, só que coincidiu de começar outro curso, né? Outra oferta dos cursos técnicos, e tem uma disciplina, que é a que eu dou no começo, que é para os 4 cursos, então para o curso em geoprocessamento, em fruticultura, em administração e informática. Então são 1.000 alunos que entraram agora, estou dando aula para os 1.000. E aí acaba que surgem muitas dúvidas, eu tenho que ficar meio que atendendo, sanando essas dúvidas, preparando material, e aí me sobrecarregou um pouco. Tá, mas a disciplina está acabando agora já, vou ficar um pouco mais tranquilo, já vou colocar tudo isso aí daí em ordem, tá? Eu vou tentar, então, de certa forma aqui, né, fazer essa correção com vocês. É óbvio, assim, que vou depois olhar a atividade de cada um, né, para dar a nota, para indicar onde que vocês erraram, onde que acertaram. Mas pelo menos vocês já acabam tendo ideia, comparando, né, do que eu fiz, do que vocês fizeram, se está certo, se estão conseguindo pelo caminho certo ou não. Pode ser? Beleza. Ô, William, eu vou fazer a correção das atividades aqui, então, e fazer uma apresentação meio resumida, talvez, do conteúdo, e aí você vai acompanhando, tá? Se dentro da minha explicação tentar melhorar um pouco, né, o que você está com dificuldade, tudo bem, e aí se não eu faço um atendimento mais específico depois, tá ok? A gente vê certinho qual que é a dúvida sua, em que ponto que está com problema. Certo? Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. Na videoaula, né, eu estou utilizando o NetBeans para desenvolver, que é o que a gente já tinha instalado anteriormente na disciplina de programação visual. Quando a gente está trabalhando com PHP, né, com HTML, você pode desenvolver em qualquer coisa. Pode ser no NetBeans, pode ser no bloco de notas, né, pode ser em qualquer editor de texto. O NetBeans é uma boa ferramenta, tá? Tem uma outra ferramenta também que é muito legal, que é o Visual Studio Code, esse daqui. Tem alguns alunos que estão usando Sublime também, tranquilo. O bloco de notas, né, apesar de dar para fazer também, eu não aconselho muito, né, porque ele não vai te ajudar muito, né, ele não vai te mostrar erro, ele não colore, né, as palavras, então você acaba que vai ficar um pouco meio perdido. Mas dá para fazer também, tá? Se não quiser instalar nenhuma ferramenta. Então, essa daqui é o Visual Studio Code. Esse daqui é um pouco mais leve, então quem tem um computador um pouco mais antigo, que não dá conta de instalar o NetBeans, por exemplo, pode estar utilizando esse outro aqui. Eu, particularmente, quando estou desenvolvendo, uso essa ferramenta aqui, tá? Eu não uso mais o NetBeans. Então, assim, é uma ferramenta mais leve e melhor. Mas como na videoaula a gente está usando o NetBeans, eu vou fazer nessa daqui. Tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com PHP, né, é ligar o servidor. E aí a gente tem duas opções. Ou você usa o Vertrigo, tá? Ou você usa o Champ. Os dois fazem a mesma coisa. Tá? Então aí é questão de gosto e questão do que você já tem instalado. Você já tem o Vertrigo instalado, usa o Vertrigo. Você tem o Champ, usa o Champ, tá? Não tem problema. É só para mim ter uma ideia. Vocês estão usando o Vertrigo ou estão usando o Champ? Qual que é a maioria aí?
Daniel falou que está usando o Champ. Felipe Champ, Marcelo Vertrigo, Aldair Vertrigo. Né? Tá empatado, que beleza. William Vertrigo, tá? Joia. A Letícia Champ, o Everton Champ, voltou a empatar de novo. Tá? Mas é beleza. Ó. O que você não pode fazer é tentar usar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, ó, vou ligar o Vertrigo aqui. Lux do Champ, tá? Então, abrir o Vertrigo, tá? Ele vai ficar o íconezinho, né? Vai mostrar a mensagenzinha aqui para me iniciar o servidor, e aí vai ficar o sinalzinho verde aqui do Vertrigo, tá? Se tiver verdinho, tá funcionando. O que eu não posso fazer é ligar o Champ agora, tá? Se eu ligar o Champ, aí eu vou ter um erro, ele não vai funcionar, porque os aplicativos, eles usam a porta para se comunicar. E aí a porta já vai estar em uso. Tá? Então, por exemplo, ó, tá abrindo o Champ aqui. Tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em MySQL, ó, ele vai dar erro. Olha lá. Tá tentando. Não deu erro. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Configurações. MyMI. Porta 3306. Liberar espaço. Eu andei alterando as portas do meu computador aqui. Parou, tá? Como ele reconheceu que o outro está executando, ele iniciou e aí parou. Mesma coisa vai acontecer com a Apache. Ó. Ele vai tentar executar, mas como o Vertrigo está funcionando, ele vai e desliga. Para mim poder usar o Champ, aí você tem que vir e desligar aqui o Vertrigo, tá? Você dá aqui um stop, ele vai parar o servidor, vai ficar vermelho, e aí você consegue iniciar aqui os dois. Então agora ficou verdinho. Então pode ser qualquer um dos dois. O que vai mudar, né? Se for o Champ ou se for o Vertrigo? Vai mudar onde você salva os arquivos. Então, se você estiver trabalhando com o Vertrigo, né? Você vai ter que salvar os dados dentro da pastinha Vertrigo Server, dentro da pasta www. Tá? Então você tem que gravar o seu arquivo de código-fonte aqui. Se você estiver trabalhando com, né, o Champ, vamos lá, Champ. Aí você vai vir em Champ e vai salvar os seus arquivos dentro da pasta htdocs. Tá? Então, isso daqui é a primeira coisa que muda, de trabalhar com Champ com Vertrigo. Se estiver trabalhando com Champ, salva tudo dentro da pasta htdocs. Se estiver trabalhando com Vertrigo, salva tudo dentro da pasta www. Tá? Beleza. Bom, falei que não dá que não é legal usar o bloco de notas, mas vamos usar o bloco de notas para começar, tá? Então vou vir aqui, ó, vou abrir o bloco de notas. E aí no bloco de notas a gente vai criar um código de exemplo de PHP. Com todo o código PHP, né, ele vai começar com a tag, com um comando que vai dizer que o código está começando, e vai terminar com a tag também dizendo que o código está terminando, como se fosse o HTML. Você tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Então, sempre que você for criar um código PHP, você vai ter que colocar a tag, interrogação PHP, e aí você já aproveita para fechar. Interrogação, fecha a tag. Tudo que está aqui dentro, né, dentro desse abertura e dentro desse fechamento, é código em PHP. Então, vai ser interpretado pelo computador, né, pelo interpretador do PHP. Um comando para imprimir alguma coisa na tela, né, do PHP é o comando echo. Então, como se ele estivesse ecoando, como se ele estivesse exibindo alguma coisa na tela. Eu vou colocar aqui, ó, então, teste PHP. Esse é um exemplo mais simples aí de código em PHP. Tá? Então, você precisa colocar, abre o tag do PHP, fecha o tag. Esse daqui é um comando para imprimir alguma coisa na tela. Agora a gente precisa salvar esse arquivo, né? Então,
Vou vir aqui em arquivo, salvar como. Vou salvar aqui primeiro na pastinha do champ, tá? Então, champ, htdocs, vou chamar de exemplo 1.php. E aqui, ó, tem que colocar a extensão do PHP. Você tem que colocar a extensão do PHP para ele poder ser interpretado corretamente. Né? Altera aqui para todos os arquivos. Salvar. Então, salvei o arquivo. Vou voltar aqui. Beleza? Cadê? Salvei. Arquivo, salvar como. Peraí, deixa eu de novo. Então, disco C, champ, htdocs, exemplo 1.php, tá lá, não tá atualizando aqui. Ah, não, tá aqui, perdão. Exemplo 1.php, o arquivo. Ah. Bom, aqui ele está mostrando com o ícone, né, no meu caso, do Chrome. Mas se eu der 2 cliques dentro desse arquivo, né, ele não vai executar do jeito que eu quero. Deixa eu voltar aqui. Às vezes a lupa deixa a gente meio perdido, né? Vamos lá. Então aqui ele mostrou para mim, ó. Então ele mostrou o código-fonte, tá? PHP, ecoteste PHP, e aí fecha a tag do PHP. Isso daqui não está funcionando, tá? Ele só está mostrando o código-fonte. Para a gente poder executar isso daqui de verdade, né? A gente tem que vir aqui na URL, e aí você vai digitar. No lugar desse C, champ, htdocs, você vai colocar localhost, que é o nome da sua máquina. Quando você coloca localhost aqui, você está dizendo que você quer abrir esse arquivo utilizando o servidor web que você iniciou, ou champ, ou vertrigo, tá? Vou dar um enter, e ele vai mostrar aqui para mim só o texto, que é o que eu mandei ele escrever na tela. Então, este teste PHP, tá? Beleza, isso daqui, então, no caso, vou voltar aqui do champ, né? Você vai colocar dentro do htdocs. Se eu desligar aqui o Apache, tá? Então eu desliguei o servidor web. Se eu tentar abrir esse arquivo de novo, então ele vai dizer que não vai achar, que não vai funcionar, tá? Ele não conseguiu localizar o site, porque está desligado o Apache aqui, que é o servidor web. Beleza. Se eu estiver usando o champ não, vertrigo. Então, server, start. Então agora não estou usando mais o champ, tá? Estou utilizando o vertrigo. Então tá verdinho aqui, quer dizer que está funcionando o Apache mais quero. Se eu der um enter aqui de novo, né, não vai funcionar. O erro agora mudou. Ele está falando que não achou, né, o arquivo exemplo 1. Por quê? Porque eu salvei na pasta do champ, né, no htdocs. Então tem que colocar esse arquivo aqui dentro da pastinha www do vertrigo. Colei aqui, ó, dentro de www, exemplo 1. Se eu der um enter, agora sim ele mostrou para mim lá o teste PHP. Então a primeira coisa é conseguir configurar o seu ambiente de desenvolvimento, né? Instalar o Apache e o MySQL, né? Que vai estar dentro ou do champ ou do vertrigo. Tanto o vertrigo funcionando e o champ funcionando, né? Você tem que saber onde que você tem que salvar os seus arquivos para você poder testar. Então, se for dentro do Apache, vai salvar dentro de htdocs. Se for dentro do champ, dentro de htdocs. Se for vertrigo, dentro da pasta www. E aí você tem que saber que você não pode dar 2 cliques no arquivo para poder executar. Né? Para poder testar, você vai ter que abrir o seu navegador, digitar aqui localhost, e aí o caminho do seu arquivo. Aqui eu digitei exemplo 1 porque eu coloquei direto dentro da pasta www. Né? Se eu tivesse colocado uma outra pasta, eu teria que colocar o nome da pasta, depois o nome do arquivo. Então, por exemplo, está funcionando aqui o teste PHP. Se eu tivesse criado aqui dentro do vertrigo uma pasta, então direito, nova pasta, vou chamar de pasta mesmo. Ok, essa pasta aqui, tá? E vou mover o arquivo para dentro da pasta que eu acabei de criar. Agora o arquivo exemplo 1 está dentro
da pasta que está dentro do www. Se eu for testar aqui agora, a gente vai ter um erro, né? Vai dizer que não encontrou o arquivo, porque a gente moveu esse arquivo para dentro daquela pasta que eu acabei de criar. Então, aqui na URL, você vai ter que digitar localhost, o nome da pasta onde está o arquivo, então pasta, barra, o nome do arquivo que você quer abrir. Então, exemplo 1. Aí ele volta a funcionar. Ok? Esse é o básico, o essencial para você poder testar o que você está fazendo. Nessa primeira parte aqui, né, tá tranquilo? Deu para entender como que faz para testar os arquivos? Sim, beleza. Bom, o que que o NetBeans vai fazer, né? Basicamente, o NetBeans vai criar uma pasta e vai salvar todos os seus arquivos lá dentro. Tá? E aí ele consegue, né, mostrar os arquivos, o código de forma mais colorida, mais bonitinho para você poder trabalhar. Então vamos criar um projeto pelo NetBeans, então agora, sem ser pelo bloco de notas, tá? Então lá no NetBeans, você vai vir em arquivo, novo projeto. Então esse novo projeto é para criar uma pastinha, tá? Você vai selecionar aqui a opção PHP, que você quer criar projetos em PHP, aplicação PHP, clique em próximo. Aqui você vai dar um nome para o seu projeto, então, por exemplo, exemplo 2. E aqui, ó, ele já vai perguntar para você aonde você quer salvar, tá? Nesse caso aqui, ele está salvando como se eu estivesse usando o Champ, tá? Como eu estou usando o Vertrigo agora, a gente vai trocar o nome dessa pasta aqui. Você pode vir clicar aqui em procurar, aí você vai lá em este computador, unidade C, Vertrigo, tá? www, clica aqui em abrir. Aqui, aliás, antes de clicar em abrir, né, clica nesse botãozinho aqui para criar a pasta, então exemplo 2. Ele vai salvar tudo dentro dessa pasta, exemplo 2, tá? Abrir, aí vai ficar o caminho aqui de onde que ele está salvando. Então, está salvando dentro de C, Vertrigo, www, exemplo 2. Aí só clicar em finalizar, e vai criar o projeto para a gente. Vou voltar a lupa aqui. Vamos lá. Aqui vai ficar todos os projetos que foram criados. E aqui a gente vai ter o projetinho do PHP que acabou de criar. Tá? Não tem nada lá dentro. Se eu vim aqui, clicar com o botão direito, novo, a gente tem várias opções aqui. Vou criar um arquivo do PHP, vou chamar de admin. Aí ele já coloca a extensão do PHP, não precisa pôr. Clique em finalizar. Ele está criando o arquivo. Tá, então ele criou aqui para a gente, tá? Então, tag do PHP, aqui ele não fechou, tá? A gente precisa fechar se for colocar o conteúdo PHP dentro de um bloco HTML. Bem, Letícia, não sei se você já saiu. Você tinha alguma dúvida ou não? Acho que ela já saiu. Daniel, não tem problema ter feito pelo bloco de notas, tá? Só que mais para frente, né, quando a gente estiver avançando nos códigos, né, talvez você vai ficar meio perdido para fazer no bloco de notas. Então é interessante usar uma ideia de desenvolvimento, tá? Bom, pessoal, então lá na pastinha www, né, a gente vai ter criado a pasta exemplo 2, que foi criada pelo NetBeans, e aí dentro aqui vai ter o arquivo página.php, que é esse arquivo aqui, ó. Então não tem nada dentro dele. Vou colocar aqui de novo um eco para imprimir a mensagem na tela.
testando o projeto no NetBeans. Tá? Eu coloquei aqui uma frase, vou escrever uma frase na tela. E aí, para a gente testar aqui, o que eu tenho que digitar nessa URL? Vamos ver se vocês pegaram o jeito. O que eu preciso digitar aqui na URL para abrir esse arquivo página.php? Vai lá, coloca aí no chat para mim. Ninguém quer arriscar? Localhost e depois? Começa com localhost, tá certo? Atividade não, projeto PHP não. Depois do localhost, pessoal, é o nome da pasta que vocês criaram, né? Então, aqui no nosso caso, ó, a pasta que a gente criou chama exemplo 2. Então, tem que colocar o nome da pasta, tá? Então, vamos lá. Localhost, exemplo 2. Se eu der um Enter aqui, né, ele vai mostrar para mim tudo que tem dentro daquela pasta exemplo 2. Então, tem uma pastinha que chama NetBeans Project, e tem um arquivo que chama página.php, né, que é o arquivo que a gente criou aqui. Se você clicar nesse arquivo página.php, aí ele vai mostrar a frase para a gente. Ou seja, a gente está executando o arquivo, né, de código-fonte que chama página.php, que está dentro da pasta exemplo 2, que está dentro do nosso servidor. E aí o servidor, no caso do Vertrigo, é a pasta www, no caso do Champ, é a pasta htdocs. Tranquilo? Deu para entender? O Aldair tinha colocado certo, Nélio. Tá. Se você clicar aqui, né, no botão executar, ele vai simplesmente abrir a URL aqui. Só que nesse caso, né, ele está abrindo aqui o index PHP. Vamos ver aqui. Hum. Relativo. É. Clicando lá no executar, né, também, de certa forma, dá certo. Só que você tem que trocar o nome da página que você quer abrir. Tá? Beleza. Joia. Tá? Aí só lembra, né, que se for clicar aqui em executar, aí você tem que trocar nas configurações lá qual que é o arquivo. Bom, depois que você está nesse ponto aqui, né, que já está funcionando, então você já está conseguindo executar os seus arquivos, aí a gente vai para a parte, então, de codificar mesmo, de programar. Bom, a gente sempre vai começar em qualquer linguagem, né, talvez criando uma variável, para armazenar algum conteúdo. Para criar uma variável em PHP, a gente usa esse símbolo aqui de cifrão, tá? Então, tudo que começar com cifrão, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui do... Fontes.
Isso aqui. Ok. Vou aumentar um pouquinho também do texto. Então, sempre quando a gente for criar variável em PHP, a gente usa esse comando cifrão. Começou com esse cifrão aqui, provavelmente vai ser uma variável, tá? Então, você coloca o cifrão e aí o nome da variável que você quer armazenar. Por exemplo, o número 1. A gente criou uma variável, e aí para mim colocar um valor dentro dessa variável, é igual o Java lá, você coloca o igual, sinal de atribuição, e o número que você quer armazenar. Tá? Então, por exemplo, 10. Para criar outra variável, a mesma coisa. Número 2, igual a 5. E aí, para somar as duas variáveis, você pode criar outra variável, o resultado é igual à primeira variável mais a segunda variável. Tá? Para mostrar o resultado, soma de número 1 mais número 2 é no final. Então, o que a gente fez aqui? Eu criei uma variável, coloquei o valor 10 dentro dela, lembrando que uma variável é um lugar na memória, né, onde a gente armazena um valor. Criei outra variável, peguei o número 5 e armazenei dentro dela, e aí eu estou somando a primeira variável com a segunda variável, no caso 10 mais 5, e o valor 15 aqui eu estou guardando em uma outra variável, tá? A variável resultado. E aí, para fechar, a gente está mostrando essa mensagem aqui, ó. A soma de... Aí ele vai mostrar o valor da variável número 1, né? 10 mais o valor da variável número 2, 5, e ele vai mostrar o valor da variável resultado, que é 10 mais 5, 15. Beleza? Então, criar variável e operador de soma, né? De adição. Aqui eu poderia usar multiplicação, divisão, subtração, tá? Resto. Então, é um desses operadores para fazer cálculos aritméticos. Para testar, né? Vai lá no navegador, a gente já está com o link aqui aberto, você pode dar um F5 para atualizar a tela, e ele vai mostrar para a gente. Então, a soma de 10 mais 5 é 15. Tranquilo? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não, aqui. Semana 1. A atividade da semana 1, né? Então era para criar um projeto utilizando a NetBeans, a ideia da NetBeans, que é o que a gente fez aqui, tá? O exemplo 2, criamos um projeto. Salvar o projeto na pasta www do Vertrigo. Então a gente salvou aqui o projeto dentro da pasta www do Vertrigo. Ou da pasta htdocs do Champ, né? Se você estiver usando o Champ. Criar no projeto um arquivo chamado index, né? A gente chamou o nosso arquivo aqui de página, mas aí eu posso vir aqui e trocar. Então, clico no arquivo página, dou F2, chamo de index, então, renomeio o arquivo, está com o nome correto. No arquivo index, crie duas variáveis, chamada número 1 e número 2, e atribui os valores 10 e 5 para elas, né? Então, no 1, no 2, coloquei o valor 10, coloquei o valor 5. Como eu mudei o nome da variável, tem que mudar em todos os lugares. Tá? Crie uma nova variável chamada resultado e armazene nela a soma das variáveis número 1 e número 2. Aqui criei a variável resultado, somei as duas variáveis e armazenei o resultado dentro dela. Tá? Exiba a mensagem mostrando ao usuário que o resultado da soma... Exiba a mensagem mostrando para o usuário o resultado da soma utilizando o comando echo. Então, utilizei o comando echo para mostrar qual que é o resultado da soma.
escrito de outro jeito, mas estou fazendo o que foi pedido. Inicie o servidor Apache, né? Vertrigo ou Champ, então já está iniciado aqui, está verdinho. Teste seu código no navegador de internet digitando na barra de endereço isso aqui. Né? Eu falei qual era o nome do projeto. Aqui, ó, eu falei que o meu projeto tinha que chamar aula 1, né? Então, por isso que eu poderia usar direto esse endereço aqui, ó. Localhost, aula 1, index.php. Como eu não coloquei aquele nome no meu projeto, né? Eu chamei de exemplo 2, eu vou renomear o meu projeto aqui, ó. Um botão direito, renomear. Vou chamar aqui de aula 1, nome do projeto. Vou marcar aqui para renomear a pasta também. Renomear. Bom, então como eu renomeei o projeto, renomeei a pasta, né, se eu der um Enter aqui agora não vai funcionar mais, né? Vai falar que não achou. Mas aí, você pode usar esse endereço aqui que eu passei como exemplo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai mostrar para o seu resultado. Feito isso daqui, o que você tinha que fazer? Né? Tinha que dar um print screen, ou tirar uma foto dessa tela, e aí mandar aqui nessa atividade. Se o Vertrigo não estiver funcionando, né, Adair, não funciona mesmo. E se digitar aqui também o endereço errado, não funciona, tá? Vai dar erro. Outras coisas que podem dar erro, né? Perdão? Estão me ouvindo agora? Tá, ok. Então, estava falando que se o Vertrigo, né, o Champ não estiver funcionando, não estiver ligado, o seu código não vai funcionar. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, supondo, meu Vertrigo aqui, ele não está verdinho, tá? Vou dar um stop aqui, ó. Stop. Então, não está verdinho. Se eu tentar executar aqui, vai dar erro, não vai funcionar, tá? Tá, meu Vertrigo está verdinho. Então, aqui, vou dar um start nele. Tá verdinho. Se eu der um Enter, ele volta a funcionar. Aí, se eu digitar aqui o endereço errado, né? Então, em vez de aula 1, eu digitar teste. Aí não vai funcionar, tá? Aqui ainda é mais perigoso, tá, pessoal? Por quê, né? Se você estiver desenvolvendo no Windows, você colocar aqui, ó, aula 1, ele funciona, tá? Se você escrever tudo em maiúsculo aqui, aula 1, voltou aqui, corrigiu, tá? Independente, tá? Se você digitar uma coisa em maiúsculo aqui no Windows, ele também vai funcionar, tá? Mas no Linux não funciona. E aí qual que é o problema, né? Lá no final da disciplina, a gente vai hospedar esse sistema na internet.
E aí vai ser um servidor Linux. E aí se você digitar seus arquivos tudo maiúsculo, tudo minúsculo, e na hora de tentar digitar aqui o endereço, colocar o nome do arquivo diferente do nome que você criou, você vai ter problema. Então, já por padrão, cria sempre os nomes em minúsculo aqui para chegar na hora lá, você não ter problema com letra maiúscula e letra minúscula, tá? E aí, se você digitar também o endereço errado, né, também não vai funcionar, não vai achar o arquivo. O que você tem que fazer, né? Primeiro verifica se o Vertrigo ou o Champ está funcionando, vê se está verdinho aqui, ou se for o Champ, se está os dois verdinhos aqui. Se você estiver usando o Vertrigo, vai lá na pasta www, olha qual que é o nome da pasta que você criou aqui, tá? Então lembra lá que estava exemplo 2, eu renomeei, agora é aula 1, ó. Então aula 1, aula 1. Aí você abre aqui dentro de aula 1, né? Verifica o nome do arquivo aqui, se é o mesmo nome do arquivo aqui, tá? O nome tem que bater certinho para poder funcionar. E aí, outro problema que pode ocorrer, né? Então, por exemplo, você pode esquecer de colocar um ponto e vírgula. O legal do NetBeans, o que que é? Ó, ele já está sublinhando vermelho aqui para você. Assim, ó, nesse ponto aqui tem algum erro, né? Fique esperto, tenta corrigir. Se você tentar executar isso daqui agora, né, ele vai mostrar uma mensagem de erro para você. Ele vai falar, ó, tem um erro, né, de sintaxe, e ele não esperava, né, é uma negação, expected, de esperança, né, não esperava essa variável aqui agora, né, na linha 4. Você vai olhar lá, na linha 4, ele não estava esperando isso daqui. Por que ele não estava esperando isso daqui? Porque eu tinha que ter colocado um ponto e vírgula aqui antes. Você volta o ponto e vírgula lá, funciona. Qual outro problema que pode ocorrer? Você pode criar uma variável aqui com R minúsculo, e aqui você vê e escreve ela com R maiúsculo. É resultado, resultado. Não é a mesma coisa, né? Vamos lá. Se eu tentar executar aqui, ele vai falar que tem um erro também, que não foi definida a variável, que a variável não foi criada. Qual variável que não foi criada? A variável resultado, né? Essa variável realmente não foi criada. Quem foi criada foi essa daqui, né? Essa daqui que eu atribuí valor para ela. Então, sempre que aparecer esse undefined aqui, né, não definido, quer dizer que você não criou a variável. Você provavelmente digitou o nome dela errado, né? Então, volta aqui, coloque em minúsculo de novo. Certo? Bom, aqui a gente pode trabalhar com qualquer outro comando de linguagem de programação que a gente já tinha visto, né? Então, for, if, né? Se não. Então, por exemplo, aqui, ó. Supondo que eu quisesse criar uma tabuada, né? Então, em vez de ser mais aqui, né? A gente usaria um multiplicar e supor que aqui é a tabuada do 1, tá? Então, 1, 5, 1, 5, vezes 5 igual ao resultado. Eu troquei aqui, tá? Troquei aqui o que vai ser escrito na tela. Então, se eu atualizar minha página aqui, ele vai mostrar isso daqui para mim. 1 vezes 5 é igual a 5, né? E aí a gente poderia mandar repetir isso daqui para 10 números, né? Então, eu poderia colocar um for. Aqui, se eu digitar for, né? Vou criar aqui a variável. Eu já coloquei um ali. Número igual a 1. É o que eu já fiz aqui. Não precisaria fazer de novo. Número menor do que 10. Número mais. E aí a gente coloca isso daqui dentro. Então, for, ele vai repetir para mim de 1 até o 1 menor do que 10, né? 10 vezes. E aí ele vai incrementar de 1 em 1 aqui esse número 1. E aí ele vai imprimir aqui para a gente, então, esse resultado. Aqui só para quebrar a linha, vou pôr um BR,
sei se vocês lembram, mas em HTML, para quebrar a linha, a gente usa BR. Ele vai imprimir um BR aqui. Você dá um Enter aqui, vai imprimir primeiro. Então, 1 vezes 1, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, e assim sucessivamente. Parou no 45, que eu posso colocar o igual, aí ele vai até a 10. Beleza? Vou ver aqui. Tranquilo aqui, pessoal? Joia. Bom, então vou criar um outro arquivo aqui agora, tá? Botão direito, novo, arquivo PHP, vou chamar de vetor, vou finalizar, ok. E aí, se você for olhar lá dentro da pastinha aula 1, né, dentro do Vertrigo, agora a gente tem dois arquivos, o index e o vetor. Tá? Então, aqui a gente também tem dois arquivos, o index e o vetor. O em PHP, né, qualquer outra linguagem, geralmente a gente usa muito o vetor. Em PHP a gente acaba usando mais ainda porque a mesma forma de criar um vetor com índice numérico é a forma de criar com índice textual. A gente vai ver isso daí daqui a pouco ainda melhor, tá? Mas o vetor, o que que é? O vetor, se você pensar no Excel, aqui, Excel, o vetor aqui seria uma coluna ou uma linha do Excel. Então vai ser uma variável que você... Tranquilo aí. No Excel, né, você pode digitar diversos valores aqui, numa coluna, né? E todos esses valores aqui estão sendo armazenados. No PHP, você consegue criar uma variável para armazenar vários valores também, tá? E aí, né, como você está armazenando todas as variáveis em uma única variável, você vai ter os índices, que é como se fosse o número da linha aqui, ó, tá? Para identificar onde que aquele valor está armazenado. Então, por exemplo, é como se eu tivesse uma variável que chama A e eu tivesse um número aqui para dizer qual o valor está armazenado naquela linha. Então, por exemplo, ó, vou criar aqui uma variável, a variável A, seria aqui, por exemplo, o nome da minha coluna, tá? E aí, dentro dessa variável, eu vou criar um vetor. Para criar um vetor, existem várias formas, tá? Uma delas é usando o conchete. Você coloca o conchete aqui, e eu vou colocar esses valores aqui, ó. Então, 10,5,4,6,10. Certo? Então, criei um vetor. Criei uma variável que tem armazenado dentro dela 1, 2, 3, 4, 5 números. Tá? Se eu quiser visualizar, né, o que que tem dentro dessa variável, com um eco, a gente não vai conseguir visualizá-lo muito bem, como a gente estava usando antes. Eu coloquei aqui um eco para imprimir, vamos ver aqui como que ele imprime ela. Para testar esse código aqui agora, a gente vai ter que digitar outro endereço aqui em cima. Né? Antes eu estava abrindo o arquivo index, e agora eu não quero executar mais aquele arquivo index. Eu quero executar esse arquivo vetor aqui, ó. Tá? Então, eu estava executando esse, agora eu quero executar esse. O que que eu tenho que digitar aqui na URL para poder executar aquele arquivo novo? Coloca aí no chat para mim. O que que eu preciso mudar aqui na URL para executar esse arquivo novo aqui, ó? Esse arquivo vetor.php. Isso, perfeito, Dar, vetor.
Tá? Só que daí tem que lembrar de pôr a extensão, tá? Então, vetor.php. Ele vai dar uma mensagenzinha aqui de erro, né? Porque eu não posso imprimir um vetor usando echo. Beleza, isso mesmo. Vai mostrar array aqui para mim. Para a gente poder visualizar, né, o que tem dentro de um vetor, a gente usa esse comando vardamp. Ele é melhor para imprimir vetor. Vardamp A. Vai mostrar aqui para mim, então, que aquela variável é um vetor, e aí na linha 0 tem o valor 10, na linha 1 tem o valor 5, na linha 2 tem o valor 4, na linha 3 tem o valor 6, e na linha 4 tem o valor 10, tá? Se você comparar aqui as duas coisas, né, o Excel e essa variável A que a gente acabou de criar, o que tem de diferente, né, a princípio? A gente vê aqui que aqui a primeira linha é a linha 1, né? E aqui a primeira linha é a linha 0, o índice 0. Então, quando a gente cria um vetor, ele sempre começa a contar do 0, não do 1. Então, o primeiro valor está na linha 0, não na linha 1. E aí, o último valor, né, vai ser a quantidade de elementos menos 1. Então, se eu tenho 5 valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o último vai ser 5 menos 1, 4, porque começou a contar do 0. Beleza? Então, basicamente, um vetor é uma coluna ou uma linha do Excel, né? Uma variável que armazena vários valores. Tá? Bom, se eu quisesse, por exemplo, somar o valor aqui da linha 2 com a linha 6, por exemplo. Eu quero vir aqui somar esses dois valores aqui, ó, esse e esse. No Excel, o que você ia fazer? Você ia colocar aqui um igual, né? Soma, ou nem poderia usar o soma, né? Poderia fazer direto, igual, seleciona essa linha aqui, né? A coluna A na linha 2, mais, né, a coluna, essa célula aqui, que é a coluna A na linha 4. Então, A2, coluna A, linha 2, A4, coluna A, linha 4. Ele vai dar para a gente que o resultado de 5 e 6 é 11. Tá? Tranquilo, sem mistério. Como que a gente faria aqui no PHP? Primeiro você ia ter que criar uma variável, que seria o resultado. Essa variável resultado é como se fosse a célula onde você quer armazenar aquele valor. Tá? E aí você vai colocar aqui, ó, a variável recebe, né, é igual, que a gente colocou dentro da célula, é igual a variável A, que é como se fosse a coluna, onde está armazenando todo aquele valor, e aqui eu vou colocar entre colchetes. Então, qual que eu quero, o valor que eu quero somar? Aqui vai ser um pouco diferente, né, porque começa a contar do 0, então eu vou falar que eu quero somar o 1 com o 3. Então, eu quero somar a linha 1 mais a variável A, linha 3. Tá? Então, 1 mais 3, eu posso mandar imprimir aqui, ó, eco, resultado é resultado. Então, o nome da variável é como se fosse o nome da coluna, e aqui lá no Excel a gente já coloca direto, né? A1, por exemplo, A2, aqui a gente tem que colocar entre conchetes para ele saber que é a linha. Salvar e eu vou testar aqui, ó. 5, o resultado é 11, lá no Excel deu o resultado 11 também. Mas só lembrando que aqui a gente somou 2 com 4, e aqui a gente somou 1 com 3, porque começa a contar do 0. Deu para entender mais ou menos o que é vetor, pessoal? Sim? Beleza. Joia. Então, vamos voltar aqui para a disciplina. Vamos lá na semana 2. Então, semana 2, o que era para fazer? A atividade dessa semana está descrita no slide 2. Né? Então, vamos lá. No slide da apresentação 2. Slide.
Bom, então aqui o exercício. Cria um projeto em PHP, né? Cria um projeto em PHP. No arquivo index.php, substitui os delimitadores de código pelo código apresentado. Então, você iria colocar isso daqui, ó. Então, já dei mais ou menos o exercício pronto, né? Então, Ctrl C. Vou criar aqui um outro arquivo. Novo. Exercício 2. .php. Vou ver. Após, termine o código de forma que, ao testar no navegador, né, está escrito errado aqui, seja apresentada a match do aluno. Será necessário somar os valores, esses dois valores, e dividir por 2. Tá? Bom, vamos lá. Aqui já tinha isso daqui, então eu posso tirar. Eu criei um vetor de um jeito diferente, né? A gente usou essa palavrinha array. Aqui eu criei direto com os colchetes. É a mesma coisa, tá? Eu poderia criar o vetor assim, ó. Vou colocar a palavra array aqui, abre parênteses, e aí fecha parênteses aqui. Então, eu criei o vetor do mesmo jeito. Tá? Se a gente testar aqui aquele exemplo anterior, ó, o resultado permanece o mesmo. O que está de diferente aqui, né? Nesse caso aqui, esse vetor nosso, ele não é numérico, não é 1, 2, 3, 4. Aqui nesse exercício, né, os índices, os números das linhas aqui, são textos. Então, o primeiro valor está no número da linha que chama nota 1, e o segundo valor está no número da linha que chama nota 2. Tá? Para vocês entenderem melhor. Pensa que agora, aqui no Excel, eu coloquei assim, ó, né, 7, 5 e 7, né? Agora os valores estão na mesma linha, tá? Só que um valor está na coluna A e o outro está na coluna B. Se eu quisesse somar esses dois valores aqui, o que a gente ia fazer? Então, vamos colocar aqui, ó, A e B. Tá? Seria o nome das colunas aqui, ó, A e B. Então, a gente ia ter que colocar aqui, ó, o nome da minha variável, né? Notas. Aqui eu ia falar que eu quero pegar o valor que está na coluna A mais notas, valor que está na coluna B. Então, aqui eu estou somando essas duas colunas aqui, ó, A e B. Estou somando, estou colocando dentro de média, e aqui eu estou mostrando a soma, ainda não é a média, tá? Então, vamos testar isso daqui. Aqui, em vez de vetor, eu vou chamar de exercício.php. Vai falar para mim, ó, a média do aluno é 12, né? Por quê? Porque 5 mais 7 é 12. Para ser a média, né, a gente tem que dividir isso daqui por 2. Dividido por 2. Se eu deixar do jeito que está, ele vai dividir esse por 2 e depois vai somar esse. Né? Matemática. Então, eu preciso falar que primeiro precisa somar esses dois, para depois dividir por 2. Ele vai dar a média para a gente, que é 6. Então, média é 6. O que eu preciso ajustar aqui, né? Que não é a coluna A nem a coluna B, que nem a gente está vendo aqui. Lá ele deu outro nome para a coluna, isso é normal, a gente pode dar qualquer nome. Então, no slide aqui, ele chamou as colunas de nota 1 e nota 2. Então, aqui, ó, em vez de ser A, vai ser nota 1, aqui vai ser nota 2. E aqui você vai somar a nota 1 mais a nota 2. Divide por 2. Salva. E aí, se você testar, permanece a mesma coisa, tá? Lembrando, né? Você pegar e colocar um N maiúsculo aqui, nota 2, aqui está minúsculo e vai dar erro. Então, sempre trabalha com o jeito que você criou.
porque não existe a nota 2, porque uma está maiúscula, outra está minúscula. Vou voltar aqui para o minúsculo, por favor. Certo, pronto. Então, o exercício 2, basicamente, o que que era, né? Era só você colocar essa linha de código aqui, ó. E a outra parte eu já tinha dado, né? Só que para fazer isso, para poder testar, né, a ferramenta tem que estar funcionando. Deu para entender, pessoal? Ficaram com dúvida aí nesse daqui? O sim é de deu para entender ou o sim de fiquei com dúvida, Alder? Exatamente de que precisa ter a ferramenta, né? Isso eu entendi, né? Beleza, entendi. O Alder mexe bastante com planilha, né, Alder? Então, essa parte aí de vetor é mais tranquilo. A Daniel falou que fez faltando. Programa específico. Ah, é programa específico? Entendi. Beleza. Pessoal, disso daqui que eu expliquei, tem alguma dúvida? Daniel, não entendi o que que você colocou aqui. Você fez diferente, mas lá no localhost, a hora que você testava, dava 6? Eu precisava dar. Deixa eu já olha aqui, vamos ver o que que você fez. Voltar. Terminar. Aqui, o Daniel, no seu caso, você não somou, né? Você simplesmente colocou os 6 dentro da variável, né? Teria que ter somado essas duas e dividido por 2, para estar fazendo a média de verdade, tá? Você vai entender por que que a gente está chegando nesse ponto agora, nessa próxima semana, tá? Deixa aqui, já que a gente volta nisso. Deixa eu ver aqui, Nélia, acho que entendi. Aqui nas videoaulas não consigo identificar essa forma de criar o código. Tá. Eu acho que... Bom, deixa eu ver aqui. Aqui a apostila. Eu acho que eu coloquei isso daqui... Aqui, ó. Tá, então eu devo ter falado, talvez, né? Não ficou tão claro na videoaula, né? Mas eu falo lá que o array, né? Que você vai ter o índice, que é o número das colunas, que é o que vai dentro dos conchetes, e aí os valores é o valor da coluna aqui, tá? E aí se for uma linha, a gente vai ter texto, né? Sendo os valores estão embaixo. Tranquilo, Daniel. Bom, por que que eu pedi para vocês fazer esse tipo de soma aqui, né? Eu vou criar agora aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Aqui, a lupa tá aqui. Vou criar uma outra pasta aqui, ó. Então, nova pasta, semana. Eu criei dentro do meu projeto a pasta semana 3.
e vou criar aqui um arquivo chamado exemplo get, uma só de get.php, finalizar. Tá, então, dentro do meu projeto, agora eu tenho uma pasta chamada semana 3 e esse arquivo aqui, get.php. Como que eu faço para abrir esse arquivo aqui na URL? O que eu preciso digitar aqui para abrir aquele arquivo? Vamos lá, põe aí no chat para mim. Vamos treinando isso daqui. Lembra que agora eu criei uma pasta, né, e coloquei dentro da pasta o arquivo chamado get.php. Criei a pasta semana 3, dentro da pasta semana 3, coloquei o arquivo get.php. Como que eu faço para executar o arquivo get.php aqui? Ninguém vai arriscar? Vamos lá, pessoal, ó. Se eu abrir aqui, ó, lá no Windows Explorer, né, a pastinha www, a gente vai ter aqui, ó, aula 1, semana 3, e aqui eu tenho o arquivo get.php. Se eu clicar aqui com o botão direito, propriedades, e vai dar o endereço da onde que está aquele arquivo para mim. Olha lá, aula 1, semana 3, arquivo get.php. É isso daqui que a gente precisa digitar, tá? Então, o nome das duas pastas, aula 1, semana 3, e o nome do arquivo. Vou até ser por aqui, deixa aqui. Bom, então aqui, ó, vamos lá, aula 1 já está aqui, semana 3, que é o nome da pasta, barra get.php. Ele vai mostrar em branco porque meu arquivo está em branco, ainda não coloquei nada dentro dele. Isso, valeu, Nélio, isso mesmo, parabéns. Bom, quando a gente está abrindo, né, arquivos num servidor web, a gente tem a possibilidade de enviar dados para o servidor também. E aí o envio, né, de dados para o servidor, utilizando HTML, é por meio de dois métodos do protocolo HTTP, ou via GET ou via POST. É por isso que eu coloquei GET aqui. Quando a gente envia via GET, né, para enviar os dados, aqui na URL, a gente vai ter que colocar qual informação que a gente quer enviar. A gente sempre vai ter o endereço do arquivo que a gente quer abrir, para onde que a gente vai enviar esses dados, e aí depois do endereço a gente vai colocar uma interrogação, tá? Essa interrogação aqui serve para dizer, ó, do lado de cá está o endereço do arquivo que eu quero abrir. Depois da interrogação, tá os dados que eu quero enviar, tá? Então, ele é um divisor, divide o endereço dos dados. Depois, a gente vai colocar o nome das variáveis, dos dados que eu quero enviar. Então, por exemplo, eu quero enviar uma nota, que tem o valor 10, tá? Então, interrogação divide o endereço dos dados, aqui eu estou enviando um dado só, né? Estou enviando um valor que chama nota 1 e tem o valor dentro 10 dela, tá? Se eu der um Enter aqui, por enquanto a gente também não vai ver nada, tá? Ok. Então, eu enviei um valor para minha página, né? Esse valor, o que eu enviei é uma nota, né? Que chama nota 1 e tem o valor 10. Como que eu faço para pegar esse valor que eu enviei? A gente vai vir aqui. Sempre quando for via get, a gente vai utilizar aqui, ó, cifrão get.
Lembra que eu falei que se começa com um cifrão é uma variável? Então, isso daqui é uma variável. É um vetor, tá? E aí, para a gente pegar o valor, a gente vai colocar colchete, dentro do colchete, o nome da variável, que a gente está enviando aqui, ó. Então, se aqui eu coloquei nota 1, dentro do colchete eu vou colocar nota 1 para pegar esse valor 10 aqui, tá? A mesma coisa que a gente tinha feito aqui no exercício 2, ó. Nota 1. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Nota 1. Vou dar um eco aqui só para a gente ver que ele vai imprimir o valor número 10. Tá? Então, F5, imprimiu 10 aqui para mim. Tá? Se eu vir aqui e quiser enviar mais um valor, né? Eu vou ter que colocar um e-comercial. Esse e-comercial serve para separar as variáveis. Então, estou enviando uma variável, a variável chama nota 1, que tem o valor 10, e outra variável, tá? Então, o e-comercial serve para separar as variáveis. Eu posso enviar várias variáveis ao mesmo tempo. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, nota 2 é igual a 5, por exemplo. Então, agora estou enviando dois valores, a nota 1 e a nota 2. A nota 1 tem o valor 10, a nota 2 tem o valor 5. Esses valores estão sendo enviados para o arquivo get.php. Vou dar um Enter. Por enquanto, ele só está mostrando o valor 10, que foi o que eu pedi para ele fazer. Tá? Então, mostrando a nota 1. Se eu colocar aqui um eco nota 2, vai mostrar o valor 105 para mim. Por que que ele está mostrando 105? Né? Porque está grudado aqui, tá, pessoal? Não está errado, não. Enviei o valor 10, então ele imprimiu o valor 10, e aí, como não tem nenhuma separação aqui, ele já imprimiu o valor 5. Aí ficou tudo grudadinho. Ficou 105. Se eu quisesse ver esses valores separados, né, eu tinha que mandar imprimir um espaço em branco aqui. Então, uma quebra de linha, por exemplo, tá? Então, vai quebrar a linha e vai mostrar nas linhas separadas. Então, lá, 10 e o 5. Ok? E aí eu poderia, né, com isso daqui, fazer o exemplo que a gente fez na média lá. Poderia criar, por exemplo, uma variável média, que é igual a nota 1, né, mais a nota 2, isso daqui dividido por 2, vírgula, e aí eco, a média é média. Tá? Depois compara para mim, ó, isso daqui, que é o exercício, com isso daqui. Né? Vocês vão ver que isso daqui, que é a linha do exercício, é igual a essa daqui. Tá? O eco aqui para imprimir praticamente é igual também, só muda os dizeres, tá? O que que está de diferente? Eu não preciso criar o vetor aqui, né? Eu estou criando o vetor na URL. Então, quando eu envio os valores aqui na URL, eu estou criando aquele vetor. O vetor é criado automaticamente. Tá? Aquela variável que tem vários valores. Eu vou salvar aqui, ó. Olha lá, se eu digitar 10 e 5, agora ele vai dizer para mim que a média é 7,5. Né? Se eu colocar aqui, ó, nota 2, 10 também, ou nota 1, 10, nota 2, 10, a média tem que ser 10. Tá? Se eu colocar aqui 6, 6, vai dizer que a minha média é 6. Então, agora eu estou enviando valores para o PHP, ele está pegando esses valores e está processando alguma coisa. Tá? A gente não vai fazer uma soma, né, desse jeito aqui, passando dados pela URL. Mas a gente passa muito valores pela URL desse jeito aqui. Quer ver? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, a própria página do curso que a gente está trabalhando. Se eu der um zoom aqui, ó, você vai ver que você tem um endereço, tá? Depois você tem uma interrogação. Para que que serve interrogação? Para separar o endereço dos dados que você vai enviar. E aqui ele está enviando uma variável que chama ID com o valor 145. E enviando uma variável que chama section com o valor 2
hashtag tabtree. Na realidade, aqui, o 2, o hashtag aqui é porque está criando uma âncora aqui. Certo? Mas é isso daí, ó. A gente sempre vai enviar dados pela URL. Nesse caso, com o objetivo que a gente vai fazer depois também. Vocês vão ver que a gente vai enviar muito essa variável ID aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender? Sim, não? Sim, beleza. Joia. Beleza, estamos quase terminando. Já que eu libero vocês. Vocês vão levantar cedo mesmo para trabalhar, eu estou ocupando vocês aqui, né? Mas vamos lá, vamos quase. Bom, tem uma forma mais fácil, por exemplo, de eu enviar os valores pela URL aqui, né? Se a pessoa tivesse que digitar esses dados na URL, né, provavelmente ela nunca ia acessar nenhum site, né? Então, a gente não faz a pessoa digitar esses endereços, esses dados na URL. Geralmente, quando é envio via URL, assim, a gente coloca esses dados dentro de um link. Vou deixar para mostrar isso depois para vocês também, tá? Mas a gente pode simular isso daqui, né, usando um formulário. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no nosso projeto e vou criar um formulário, tá? Então, na semana 3, botão direito, vou criar aqui uma nova página web do PHP, vou chamar de formulário. Tem que finalizar. E aí ele já vai trazer aqui para mim, né, uma HTML pronto. Então, HTML, read, body, né? E aqui uma coisa de PHP, eu não preciso disso daqui. Isso daqui vocês já viram já, né? Vocês viram uma disciplina no semestre passado e estão vendo agora de novo HTML, certo? Sim? Bom, acho que não tem mistério, né? Vou criar aqui ó, um título, por exemplo, minha calculadora. Vou criar aqui um label, que é um rótulo, título número 1. Vou usar um BR aqui para quebrar a linha. O ideal seria a CSS, tá? Mas put, type, number, name, e R. Bom, então aqui, ó, eu criei um título, tá? É uma linha horizontal aqui só para separar. Criei um texto que vai mostrar na tela. Criei uma caixinha para a pessoa digitar um número, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou criar outro texto e outra caixinha. Digite o número 2, nota 2. Vou criar um botão aqui, calculando. Aí isso daqui vai criar para a gente uns campinhos na minha tela aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, formulário.php, vai mostrar assim, primeiro, minha calculadora, digite o número 1, digite o número 2, calcular. Aí, a hora que eu clico no botão, não acontece nada. Bom, aqui para esse formulário funcionar, né, a gente tem que colocar ele dentro da tag form. Então, vou criar um formulário, vou dizer para onde que eu quero enviar os dados, né, desses dois campos aqui, quando eu clicar no botão calcular. Então, para dizer para onde que eu quero enviar os dados, a gente vai usar aqui um atributo action. Então, qual que é a ação? O que que deve ser executado quando eu clicar naquele botão? Eu vou colocar aqui que eu quero enviar os dados para o arquivo get.php, para esse arquivo aqui que a gente acabou de fazer, tá? E aí eu vou fechar aqui esse formulário e vou fechar aqui esse formulário. Esse daqui é o meu formulário HTML. Aqui o ideal, né, quando eu não coloco de que jeito que eu vou enviar, ele já subentende que é via GET. Mas é interessante você deixar explícito isso daqui. Então, eu vou enviar
usando o GET, que é quando os dados são enviados pela URL. Então, para onde que eu vou enviar? De que jeito que eu vou enviar? Via GET é quando os dados vão pela URL. Beleza. Então, se eu atualizar aqui agora, se eu digitar aqui, por exemplo, 8 e 7, e clicar em calcular, ele vai mostrar para mim que a média é 5. E aí, dá uma olhada aqui, ó, que na URL vai ter mudado. Ó. Então, ele vai ter colocado get.php, que é o action que eu falei, e aí ele vai enviar os dados pela URL, daquele jeitinho que a gente escreveu antes, ó, nota 1 igual a 8 e nota 2 é igual a 7. Ele vai pegar esses valores e já vai calcular a média. Tranquilo, pessoal? Deu para entender também? Agora a gente só juntando o HTML, que vocês estão vendo lá com o professor Matheus, com o PHP. Tá? Veja que essa parte aqui que a gente fez é só HTML, tá? Não tem nada de PHP aqui. Só que o PHP envia os dados, aliás, o HTML envia os dados para o PHP. Daniel, liberei a atividade 1 de novo, tá? Pode falar, né? Ô, professor, Uhum. na atividade, assim, uma dúvida que eu tive, só- é que, tipo assim, no caso dessas atividades, é preciso fazer essa parte do HTML, que vai aparecer o título lá em cima na página e tudo, ou não tem necessidade? Na 1 e na 2, né, que eram atividades para ser entregues, não precisava, era só isso daqui, ó. A 1, aliás, a É 1, só o código, né, é, e o print. sim, a 1 era só isso aqui, na realidade não é nem isso daqui, eu já inverti já, né? Mas era aquele código lá de somar, e a 2 era isso aqui, tá? Então não precisava de HTML de nada. Agora a gente já vai começar a incluir HTML já, tá? Ah, Na, entendi. Eu achei que tinha que ter o título na página, já tudo na, certinho. não precisa, tá? Ah, beleza. Ok. Aí, pessoal, então só para fechar, né, a gente enviou os dados via GET, né, que é quando os dados são enviados pela URL, né. Isso daqui é interessante usar em alguns casos, só que em alguns casos não é interessante, né. Então, supondo que esse formulário aqui fosse um formulário de login e senha, que eu pedisse para a pessoa digitar o login e aqui eu pedisse para a pessoa digitar a senha, né. A hora que ela clicasse em entrar, a senha da pessoa ia mostrar aqui, ia ficar exposta. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um formulário de login e enviar os dados via GET, senão qualquer um vai ver a senha da pessoa, né? Bom, então a gente precisa enviar os dados de outro jeito. E aí, o que que a gente vai fazer? Né? Então, vou copiar aqui esse formulário, Ctrl+C, V, vou chamar de formulário 2. Esse formulário 2, a gente vai enviar os dados agora via POST. Quando eu envio via POST, né, eu estou mudando o jeito de enviar os dados. Eu não vou enviar os dados pela URL, ninguém vai ver esses dados enviados, tá? Aqui ainda depois, né, no caso de senha, a gente precisa ter um certificado digital, senão também é possível visualizar esses dados usando um software de análise de pacote, um Wireshark, por exemplo, tá? Mas aí é parte da infraestrutura já. E aqui eu vou enviar os dados para outro arquivo. Então, em vez de enviar para o GET, eu vou enviar para um arquivo que chama post.php. Aí muda a forma de receber os dados também. Como não estou enviando via GET, mas eu tenho que receber via post. Ah, e aí, então, vou pegar aqui esse get.php, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, vou chamar de post também. Então, vou enviar os dados agora para esse outro arquivo aqui. Tá? Então, esse formulário 2 envia os dados para esse arquivo aqui. Vou abrir. O que que muda aqui, né? Muda só isso aqui, ó. Então, em vez de pegar os dados via get, eu vou pegar via post. Muda o nome da variável. Tá? Então, post,
Mede isso daqui. Vou colocar um outro eco aqui só para ver que é diferente. Então, calculando média via post. Tá? Salvei. Vou abrir aqui o formulário 2 agora. Então, lá na URL, vou digitar aqui formulário 2.php, Enter. Vou digitar aqui dois números, 1 e 2, calcular. Ó, calculando a média via post. Como eu não dei um BR, ele mostrou tudo na mesma linha, né? Ele não quebrou. A média é 1,5. E aqui na URL, você vai ver que ele abriu o arquivo post.php, né? Que é o nome que eu dei para o meu arquivo. E aqui no Action, eu falei que era para enviar para o post.php. Então, deu certo. E, né, se você olhar aqui, agora não tem mais aquele interrogação, né? Eu não envio mais dados por aqui. Os dados são escondidos, são enviados dentro do pacotinho, tá? Então, já fica um pouco mais seguro. A pessoa não vai visualizar as informações que foram enviadas. Beleza? E aí, isso daqui é o conteúdo, né? Parte do conteúdo dessa semana. Da semana 3. Até aqui. Aí tem a parte de enviar via upload e redirecionamento de header. Ok? Então é isso aí, pessoal. Nessa semana é só um questionário, né? Então não tem atividade prática para fazer. Mas a partir das outras semanas, alguns também não vão ter prática, mas é bom vocês ir fazendo, porque lá no final eu vou pedir para que vocês entreguem esse projeto pronto. Então, vai seguindo as videoaulas, vai codificando, vai testando, porque lá no final vocês vão entregar para mim, vai valer uma parte da nota. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não mais? Acho que falei bastante coisa já, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa pasta aqui, vou compactar ela. Ver para a pasta compactada. Vou colocar ela aqui no Ava. Tá? E se vocês quiserem testar depois para ver funcionando. Adicionar. Arquivo. Sim. Sim. Essa pastinha aqui para cá. Tá, então, esse código que a gente fez aqui nessa videoaula, né, eu coloquei aqui. E depois que terminar essa videoaula, né, eu vou baixar essa gravação e vou colocar no lugar do link aqui, tá? Então, quem não pôde assistir, ou se vocês que assistiram, né, participaram, quiserem assistir de novo para tirar alguma dúvida, vocês podem clicar no link que vai estar aqui, que vocês vão ter acesso à gravação. Ok? Pessoal, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar o encontro hoje. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, perguntar, eu estou à disposição. Beleza, Daniel? Daniel, deixa eu ver aqui. Eu não sei se dá para enviar de novo.
Dá uma olhada lá se você consegue enviar de novo. Se não der, você me avisa que eu tento configurar aqui a plataforma para poder acessar. Tá ok. De nada, né? Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, até tenta interagir, manda mensagem lá no fórum, que daí eu vou sentindo que vocês estão com dificuldade, a gente tenta agilizar as coisas, né? Marcar uma aula síncrona, um plantão de dúvidas antes, para vocês não ficar sobrecarregados também, que às vezes vocês vão deixando acumular e aí chega num ponto que fica difícil fazer revisão, né? Então, vai me dando um feedback aí para me saber como que vocês estão indo. Valeu, Felipe, boa noite. Agradeço. Tranquilo, então? Podemos encerrar, pessoal? Ok, então. Então, obrigado pela participação de vocês. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite para vocês, bom descanso. Até mais. Vai lá, tenta lá, Daniel. Qualquer coisa você me avisa. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.